Assim, de rédeas cruzadas, cruzo a vida enraizado, pois tenho um umbigo plantado na terra índia dos meus, e na cruz de um bom cavalo carrego a cruz que me toca, curtindo o couro das botas na sina que Deus me deu. Cada um traz sua cruz pra carregar na cruzada. A minha cruz é trançada em tentos de couro cru, e sendo assim a sustento na fé que me é um regalo. Pois nas cruz do meu cavalo ai um basto Pai Sandu. Aprendendo a lida na volta de um couro, me fiz guasqueiro de faca na mão, lonqueando, estaqueando, curtindo, aparando, desquinei os sonhos do meu coração. Muito boa tarde, Santa Maria, boa tarde, 37º Entreveiro Cultural de Peões, do Rio Grande do Sul. Sou o Mateus Anini 3 e no Planalto Norte Gaúcho represento a 7ª região tradicionalista como o primeiro guri farroupilha. Graças ao entreveiro e ao movimento tradicionalista gaúcho, aprendi a trançar tentos e a lida de guasqueiro mestimo. Este é um legado o qual quero repassar para quem vier depois de mim. Nesses caminhos, realizei uma pesquisa de campo intitulada Equipamentos Agrícolas de Outrora, onde pude aprender como eram os equipamentos antigos e como são os equipamentos de hoje em dia. Durante essas pesquisas, também pude aprender um pouco do espírito como era antigamente, o espírito comunitário, que a população de uma comunidade se uniam para fazer os mutirões, tanto de plantio, de cuidado das lavouras e de colheita. Também eram feitos mutirões para construir casas e CTGs. Eram levantadas paredes com tábuas. Se precisava de um serrote que 2 pessoas trabalhavam, uma em cada ponta. Com isso, também, falam os senhores, quem me apresentou esse serrote foi o senhor Hildo Aldino Lampe, que na minha pesquisa de campo me mostrou o serrote, como era trabalhado, e até podemos vivenciar um momento de cortar uma tábua. Outro senhor que representa os senhores é o seu Euclides Ceresoli, popularmente conhecido como Quidola. Ele me mostrou os equipamentos que ele ainda tem na sua propriedade. Como exemplo, um arado de tração animal, a primeira plantadeira puxada a trator, uma balança de pesar as sacas, uma plantadeira a pica-pau e entre outros equipamentos. Com ele, pude aprender que esses equipamentos foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, pois antes deles era muito mais difícil e depois dele começou a facilitar. A tração animal foi um momento que facilitou muito a vida desses homens. A vinda do trator facilitou muito mais. Isto eu aprendi vivenciando um momento na Expo Direto, onde eu pude ver uma plantadeira de 106 pés, que seria equivalente a 106 pessoas com uma plantadeira pica-pau. Podemos compreender que esses equipamentos de hoje facilitaram a vida do homem do campo. Portanto, tudo isso precisou evoluir porque o homem do campo deixou o campo para viver a cidade. Mas concluo reafirmando a importância desses equipamentos para o desenvolvimento da agricultura, pois não há futuro sem um passado. Muito obrigado.
Ainda relato aos senhores o tema sorteado junto à comissão avaliadora. O guri farroupilha com exemplo de liderança e protagonismo juvenil. De que forma você exerce a liderança no CTG e na região, e como isso contribuiu para o fortalecimento do tradicionalismo. O guri farroupilha é um exemplo de liderança desde os primórdios, com o grupo dos 8, que eram jovens que iniciaram o tradicionalismo que vivemos hoje. Eu, dentro do CTG, promovo a liderança usando a pilcha no meu dia a dia, trazendo os jovens para dentro do CTG, tornando o CTG um ambiente comum, não apenas algo de bailes ou jantas, mas sim viver um ensaio, viver realmente o tradicionalismo. Também, dentro do CTG e da região, promovemos eventos para trazer o jovem, integrar o jovem, muitas vezes por curioso, não realmente por tradicionalista, mas que futuramente se torne tradicionalista. Cito um exemplo de minha pessoa, que, como a lida de guasqueiro, aprendi com os mais velhos e é algo que eu quero repassar para quem vier depois de mim. Outro exemplo são as cavalgadas, que faço com meu pai, dentro do grupo de cavaleiros, onde, quando vemos um jovem, hoje em dia, montado ao cavalo, passar 2 ou 3 dias, eu me lembro, quando eu era um guri de 8, 9 anos, a primeira vez que eu fui numa cavalgada. E tudo isso com o incentivo do mais velho, trazendo um jovem para viver o futuro. Contribuo para o fortalecimento da juventude na forma de incentivar e promover cada vez mais o tradicionalismo dentro dos jovens. Como exemplo, este evento, que é algo que muitas vezes os jovens veem pelos familiares ou por um irmão, uma prenda, para acompanhar um primo. E acaba gostando da coisa, pois o cultural é algo não só de dança, não só de fala, declamações, cantos, mas sim de uma campeira, que muitas vezes agrega muito mais. Concluo ainda, reafirmando a importância desses jovens, pois viver o tradicionalismo não é cultuar o passado, e sim transformar o futuro. Pois o tradicionalismo tem uma frase que me lembro, que é: só sabe para onde vai quem respeita de onde vem. Muito obrigado. Me solto um verso, deixo no canto as garras, o couro cru vira rima, entoado em voz e guitarra. Pego papel e caneta, largo lonca e cravador. Por um instante, o guasqueiro se torna versejador. Da terrunha identidade, declamo de Sebastião Teixeira Correia, quando se vende um pingo de arreio. Ontem vendi meu cavalo. Foi o final de uma etapa da vida deste peão. Ontem vendi meu cavalo. Com ele vendi meus sonhos, minha história de campeiro e o resto de uma ilusão. Quando pionava na estância, não tinha lida ou distância que meu pingo refugasse. Cruzava rios transbordando, peixava touro escarvando, como uma carga avançando sem força que o recuasse.
Me lembro bem, certa feita, a sorte parou-se estreita, quando um brasino fumaça quis enfrentar por pirraça a carga do meu cavalo. Os chifres negros da fera fizeram riscos no couro, mas ao passar pelo mouro afocinhou num pialo. Foi no final de verão que a tropilha dos alçados ia chegando dos lados da fronteira da Argentina, 60 potros crioulos, quase brotando os comilhos, mouros gateados, tordilhos com maçarocas na crina. A tropilha recolhida empeçou-se a maior lida, de pialos, laço e tirão, tesouras ágeis cortando, os sais de couro serrando e cascos ciscando o chão. Bem num canto na mangueira, parado na minha frente, com orelhas de tesoura, olhar de tigre valente, bordando a pelagem moura, reflexos de noite escura, era um misto de ternura com nobreza inteligente. Marcou pra mim essa cena, frente a frente ali parado, nós, os dois paralisados na magia do momento, do facinho ao pensamento de tê-lo para os meus arreios, já me senti nos rodeios com estampa de um monumento. Não precisou que mandassem, apartei ele pra mim, nunca vi um bagual assim, com horizontes no olhar. Pateava trevos no andar, tranqueando o feito monarca. Mandei que pulassem a tarca quando empeçaram a contar. Quem tem o mouro de arreio entende bem o que falo. Arrocinado o cavalo depois de muita peleia, depois de gastar maneia e roseta de chilena, quedou-se manso, o ventena nem por reza corcoveia. E foi assim que ao largo o tempo passou depressa, cada dia uma promessa de que a vida melhorasse. E sem notar que passasse, o tempo levou os dias, e as esperanças tardias morreram sem que eu notasse. O campo, que era do gado, dos cavalos, das ovelhas, foi se entregando às parelhas de tratores e arados. Foram drenando os banhados, foram aterrando as vertentes e atropelando os viventes para a beira dos povoados. Sobramos eu e o mouro, ao pedo nos corredores, tragando dos dissabores que a vida nos serve as taças. Andam de bando as desgraças, quando a sorte bate as asas, perdendo o rumo das casas, as xangas tornam-se escassas. Enfim, sobrou o arrebalte, com ruas de chão batido, reunindo o povo sofrido numa última quarteada. Chifres de vaca parada, campeiros laçando a pé, e em ranchos de Santa Fé, mates de erva lavada. Na estância, a monocultura varreu a vida nativa, influência nociva do interesse estrangeiro, manipulou por dinheiro, comprando alma e consciência, para transformar a querência no mais cruel cativeiro. Então vendi meu cavalo, pois me restou a favela, e não quero ver da janela, pastando num rapador, o mouro que fez fiador pra tanta tropa morruda. Maltratar quem nos ajuda é ato de desamor. Peço a Deus que olhe o mouro como quem olha um vivente, pois este pingo valente vale mais que alguns sujeitos que se julgam sem defeitos, mas vivem só na traição. Dão o tapa, escondem a mão para nunca serem suspeitos. E se algum dia o destino da sorte me der a vaza de ter um campo, uma casa, quero de novo comprá-lo. Será o maior regalo da divina providência. Quero riscar a querência com as patas do meu cavalo. Muito obrigado. Dando continuidade à minha apresentação artística, convido a Prenda Yasmin para que me acompanhe na dança tradicional, o chimarrita, e como dança de salão, uma valsa.
Chimarrita diz que tem um cavalinho alazão. Chimarrita diz que tem um cavalinho alazão. Ela também diz que é dona do meu pobre coração. Ela também diz que é dona do meu pobre coração. Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Pra quem tem cavalo bom, um galope não é nada. Pra quem tem cavalo bom, um galope não é nada. Chimarrita, 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 meu amor. Chimarrita, 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 meu amor. Por causa da chimarrita passo tormentos e dor. Por causa da chimarrita passo tormentos e dor. Girou a roda da vida e a gente se encontrou. Triste o meu destino, meu brincar de menino, me sonhar sonhador. Eu planto semente, esperança nas melodias desse cantor. Carrego energia, pureza da vida, bailados que faço com amor. Mas o meu ideal é saber quem eu sou. Mas o meu ideal é saber quem eu sou. Ah, eu vou voar e nas asas dos meus sonhos conquistar. Tem que acreditar, o sonho sempre vem pra quem sonhar. Ah, eu vou voar e nas asas dos meus sonhos conquistar. Tem que acreditar, o sonho sempre vem pra quem sonhar. La la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya la ya. Meu laço tem os 4 tentos desquinados pela vida que me acompanham em mais essa armada maragata. Agradeço aos meus amigos de fato que me conduziram até aqui, a minha família, pai e mãe, os tentos mais firmes na minha trança, que nunca renegaram o tirão. Agradeço a Brenda e Yasmin por me acompanhar em mais esta jornada. Agradeço ao 7ª Região Tradicionalista e ao Piquete de Laçadores Pai João por todo o apoio a mim emprestado. Mais uma vez, palanque gravado na história do entreveiro. Muito obrigado!
se arrasta as garras de loma de corda forte